como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Saúdo a todos e todas e convido-os a partilharmos a reflexão da Palavra de Deus do segundo domingo do Advento. Na primeira leitura, o profeta dirige a sua atenção para Jerusalém, a cidade mártir deixada em ruínas pelos exércitos de Nabucodonosor em 586 a.C. O profeta anuncia a restauração definitiva e o regresso dos seus filhos que estavam no cativeiro. As imagens utilizadas para falar de Jerusalém são expressivas. A cidade arruinada era como que uma viúva triste, vestida de luto e despojada de todos os enfeites que a tornaram bela. Os seus filhos tinham-lhe sido arrancados dos braços e levados cativeiros para uma terra estrangeira. Mas eis que depois de muitos anos, um profeta interpela a cidade e anuncia-lhe que o seu tempo de luto terminou. Convida a tirar as vestes de luto e a revestir-se novamente dos adornos que a tornavam bela. Aquela viúva, vestida de luto, vai tornar-se novamente uma mulher cheia de encanto, enfeitada com as suas joias. Deus convida Jerusalém a olhar para o Oriente, na direção em que partiram os seus filhos levados cativos pelos babilônicos. Eles foram reunidos por Deus e serão trazidos de volta a Jerusalém numa marcha triunfal, como se fosse a marcha de um cortejo real. Deus vai rebaixar os altos montes e elevar os vales, a fim de que os filhos de Jerusalém possam caminhar facilmente num regresso feliz à sua terra e aos braços de sua mãe. Os bosques darão sombra aos caminhantes e as árvores aromáticas encherão os caminhos de perfumes. O próprio Deus caminhará à frente dos exilados, indicando-lhes o caminho e tratando-os com justiça e misericórdia. Jerusalém, que reencontrou alegria e felicidade, será uma cidade totalmente renovada. Por isso será designada por nomes novos como Paz de Justiça e Glória da Piedade. Nos seus tribunais tomar-se-ão decisões justas que criarão um clima de harmonia e de paz. E os habitantes da cidade viverão na fidelidade ao Senhor, envoltos pelo seu esplendor. Na segunda leitura, Paulo afirma aos filipenses que nunca esquece deles em suas orações. Sente-se alegre quando lembra da acolhida feita por eles, como eles abraçaram o Evangelho e se comprometeram com o seguimento de Jesus. Ainda agora, prisioneiro por causa do Evangelho, Paulo recebeu na prisão a ajuda econômica que os filipenses lhe enviaram. E isso mostra como eles continuam generosos, dedicados e solidários. Tudo isso é obra de Deus e Paulo confia que Deus continuará cuidando deles. Paulo sente uma grande ternura por essa comunidade, que é sempre atenta às necessidades dos evangelizadores. Mas o caminho do seguimento é constante e por isso Paulo continuará a pedir a Deus que se faça a caridade dos filipenses crescer cada vez mais. Continuará pedindo a Deus que eles saibam distinguir a cada passo aquilo que é melhor e aquilo que os torna mais puros e mais santos. É nesse esforço de compromisso, de fidelidade e de caridade que a comunidade dos santos espera o Senhor que vem. O texto do Evangelho de Lucas começa com uma referência a diversos personagens que tinham lugar importante na política, na sociedade e na religião da época. Mas a palavra de Deus, que prepara o encontro decisivo entre Deus e a humanidade, dirige-se a um homem desconhecido e sem influência, que não vive num palácio de poder, mas vive no deserto, desolado e esquecido. Esse homem se chama simplesmente João e não tem qualquer papel de relevo na sociedade. É assim que Deus age,
na simplicidade, sem se impor. Mas quem é esse João chamado Batista? É o filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, parente de Maria, que já são referidos no Evangelho da Infância em Lucas. Apesar de pertencer a uma família sacerdotal, João não exerce funções sacerdotais. Aparentemente tinha rompido com o templo, com toda aquela liturgia, rituais de purificação inúteis, e tinha se retirado para o deserto, longe das intrigas dos palácios, do ruído caótico dos atos sagrados, onde diariamente se exibiam os sacerdotes e os doutores da lei. Foi no deserto que a palavra de Deus foi dirigida a João. E foi no deserto que João começou a fazer ouvir a sua voz profética. O deserto, embora seja um lugar desabitado, afastado da agitação e da confusão das cidades, era um local por onde passava muita gente, pois estava ao lado da estrada que ligava Jerusalém com regiões situadas a oriente do Rio Jordão. Esse lugar também se situava-se ao lado da porta por onde os hebreus, vindos do Egito, tinham entrado na terra prometida. Portanto, sugere a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem da vida antiga para uma nova vida. E João estava consciente de que a comunidade do povo de Deus atravessava uma crise profunda. E tinha consciência também que essa crise resultava do abandono de Deus. Comodamente instalado nas suas seguranças e nos seus rituais religiosos cheios de pompa, Israel tinha se afastado de Deus. O próprio templo tinha se tornado um lugar iníquo, onde se praticava um culto estéril que não aproximava o povo do seu Senhor. João acreditava na iminência de uma intervenção decisiva de Deus que poria fim a essa história de pecado. Acreditava também que a forma mais adequada de preparar a chegada iminente de Deus seria através de uma conversão radical. João começa então a percorrer toda a região do Jordão, a pregar um batismo de conversão. E o evangelho de hoje se conclui com uma citação tomada do Deutero Isaías, onde anuncia aos exilados na Babilônia a intervenção libertadora de Deus, o regresso à casa dos exilados, o milagre de um novo êxodo da terra da escravidão para a terra da liberdade. Com essa citação, Lucas sugere que a voz de João, escutada no deserto, protagoniza um anúncio semelhante. Aproxima-se o momento da intervenção salvadora de Deus e ao povo de Deus tem que se preparar. Deverá endireitar as veredas estreitas, altear os vales cavados, abater os montes e as colinas, que tiram o fôlego aos caminhantes e os impedem de contemplar horizontes mais largos. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por